Só para constar, o meu nome não é Orton, né? É o Orton, tem um W na frente. Mas eu estou acostumado já, né? Nome difícil. Eu, com 3 anos de idade, já tinha que soletrar meu nome, né? Tinha que se virar. Escreve totalmente diferente do que se escreve, ou melhor, se lê totalmente diferente do que se escreve, né? Mas vamos lá, o Alan nos falou no início do culto que agora é verão, a frequência baixa, mas graças a Deus não é isso que a gente está vendo, né? Os irmãos continuam firmes aí. Eu acho que a nossa igreja gosta mais da palavra de Deus do que de praia. Isso é bom, né? Isso é bom. É muito comum aí nós vemos em janeiro, fevereiro as igrejas vazias. Aqui o pessoal continua firme e forte na palavra de Deus, né? Isso é uma bênção. Mas vamos lá. Nós agora estamos fazendo, janeiro e fevereiro, pregações expositivas, não seguindo apenas um único texto, né? Então, hoje nós vamos pregar sobre Lucas 18, 1 a 8. Você pode abrir sua Bíblia aí, em Lucas 18, 1 a 8, nós vamos reler esse texto para meditar nele nesta manhã. Lucas 18, de 1 a 8. Vamos lá. Lucas 18. Vamos ler do versículo do 1 até o 8. Que diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por mais um domingo, depois de mais uma semana com todo o teu cuidado sobre nós. Nós viemos aqui, Senhor, descansar nosso espírito, ouvir, Senhor, da tua palavra. Que esse seja um tempo, Senhor, para estarmos fortalecidos, Senhor, alimentados e revigorados de todo alimento que vem de ti. Nós clamamos, Senhor, fala com cada um aqui nesta manhã e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz dia do não vai dar em nada. Essa foi a postagem que alguns movimentos sociais colocaram nas redes sociais no dia que ficou definido o impeachment da nossa ex-presidente Dilma. Não estou usando esse exemplo aqui por questão política, então a opinião política não interessa agora, né? Mas esse é um fato bem conhecido de nós todos, um fato histórico que nos afetou, onde havia algumas similaridades. Havia uma parcela da população que estava persistindo por esse julgamento, né? E existia um juiz iníquo, o nosso Congresso, que tem sido conhecido por não ser temente a Deus. E depois de muita insistência, ocorreu o julgamento da nossa ex-presidente, que ficou conhecido para esses movimentos como Feliz do Dia não vai dar em nada, né? Como uma resposta irônica para quem não acreditava que isso fosse acontecer. Bom, isso é um fato histórico do nosso país. Um julgamento, né? O impeachment é um julgamento feito pelo Congresso, que ocorreu por insistência de parte da população, apesar de que muitos não acreditavam. E como eu falei, aqui não importa a minha ou a sua opinião sobre isso. Pegando só esse exemplo, porque é um julgamento que ocorreu pela persistência de alguém,
né? E exatamente por um juiz, o Congresso, que é conhecido por sua falta de temor a Deus. Agora, vamos trazer isso para experiências mais pessoais nossas. É bem provável que você conheça alguém que esteja esperando anos por uma causa na justiça, né? O nosso país, ele é campeão de tempo, ou campeão de ações demoradas na justiça. Ou talvez você mesmo esteja passando por isso. Aqui no Brasil é comum que o advogado tenha que peticionar, né, pedindo para o juiz dar celeridade ao processo, ou rapidez, né, ao processo, ou ligar às vezes para o cartório da vara e pedir para que dê andamento nas movimentações do processo, por causa da demora que é comum na nossa justiça. Quem trabalha aqui com direito sabe bem disso. Mas a verdade é que, independente da causa que você tenha, ou independente da situação que esteja ocorrendo, é muito agonizante estarmos no momento em que nossa causa não é respondida. É muito agonizante. A justiça lenta já é injustiça em si. Como dizia o nosso jurista Rui Barbosa, a justiça atrasada é justiça institucionalizada. Então, realmente, o desânimo é a nossa tendência natural. Chega um momento que nós não acreditamos mais. Isso eu estou falando, claro, em questões jurídicas, né? Ou quando mistura também questões políticas relacionadas ao nosso país. Mas isso pode também acontecer com qualquer tipo de petição que você tenha levado a Deus. E só parece que ele é demorado. Mas o Senhor não se demora em atender. Porque se ele fosse demorado, ele seria injusto. Ele tem o tempo certo. Ele tem o tempo adequado de responder às nossas orações. E Jesus conta então essa parábola, que fala exatamente de um cenário jurídico para demonstrar para nós a importância de orar sempre e nunca esmorecer, porque Ele é o nosso justo juiz. E Jesus, nessa parábola, nos dá alguns elementos que são bem pontuais para entendermos toda a situação que está ocorrendo. Ele fala da viúva. É uma viúva, portanto, naquela época, uma pessoa que era vulnerável. Então, nós sabemos que a causa dela era uma causa real, não era um capricho e nem vingança. Ele fala do juiz, o juiz que era iníquo e não temente a Deus. E Jesus fala dessa relação de tempo que ocorreu entre a viúva e o juiz, que foi uma relação de tempo que nós vemos que foi, no mínimo, demorada, porque ela teve que ter persistência. E nossa parábola, então, que Jesus nos conta, nós vemos que Jesus nos reacende a esperança e a confiança de que nossas causas serão atendidas por Deus, sejam elas quais forem. Ao contrário de nossos desejos pessoais, ao contrário daquilo que alguns desejam para o nosso país, ao contrário das nossas necessidades terrenas, nós sabemos que Deus um dia irá julgar tudo e irá atender cada causa nossa. E por isso, irmãos, hoje nós vamos ver então exatamente isso, sobre a viúva, sobre o juiz, sobre essa relação de tempo e como isso nos ensina a orar sempre e nunca esmorecer, como diz Jesus. Vamos começar então pela viúva. Bom, a viúva, nos tempos bíblicos, fazia parte do grupo de vulneráveis, econômicos e sociais. A viúva, era uma mulher que não podia prover por si mesma. Não é à toa que existiam leis, ou existem leis no Antigo Testamento que têm um cuidado muito especial com as viúvas. As viúvas, elas deveriam ser resgatadas pelo seu cunhado, para dar linhagem ao irmão falecido e para serem cuidadas. Atos 6, por exemplo, já no Novo Testamento, nos mostra que o motivo da instituição da diaconia foi o cuidado com as viúvas. Isso que deu o gatilho para que se instituísse a diaconia. Haviam viúvas que não estavam sendo atendidas e os presbíteros, então, separaram alguns homens para cuidar da necessidade dessas mulheres e de toda a igreja. Tiago fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E veja só, Zacarias,
7, 9 a 10. Assim falaram o Senhor dos Exércitos, ou dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai a bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então nós vemos aqui que toda essa herança do Novo Testamento, do cuidado com as viúvas, é realmente algo que vem da lei de Deus para a sociedade, para cuidar dessas mulheres que não podiam prover para si. Lucas mesmo dá um cuidado muito especial com as viúvas nos seus escritos. Nós vemos lá em Lucas 2, uma viúva de 84 anos que estava sempre no templo, adorando a Deus em jejum e orações. Nós vemos essa parábola aqui que Lucas está nos contando, da viúva persistente. Nós temos Lucas 21, aquela viúva que deu tudo o que tinha no gasofilácio. E ela foi elogiada por Jesus. Nós vemos Lucas mesmo relatando em Atos 6 a instituição da diaconia que estava relacionada com as viúvas. Então elas tinham um papel muito especial na vida do povo de Deus, na vida da igreja, como pessoas que tinham que ser cuidadas porque eram frágeis socialmente, economicamente. E aqui quando Jesus usa a figura da viúva nessa parábola, ele está mostrando, veja, a causa que está sendo levada a esse juízo iníquo não é uma causa qualquer. Não é um capricho, não é uma vingança, não é um egoísmo. Ela realmente está precisando de alguma coisa. É interessante também que naquela época, na cultura daquela época, a mulher não podia ir até o juiz por si só. Isso era coisa de homem. Ir a juízo era coisa de homem. A não ser que ela não tivesse nenhum homem para zelar por ela. Aí ela poderia se dirigir a juízo, ao tribunal, à corte. Agora, é interessante também que quando as mulheres falavam no tribunal, elas recebiam todo o respeito e toda a atenção. Por quê? Mais uma vez, isso é a herança da lei de Deus. Porque para nós cristãos e para os judeus e todos aqueles que creem na Bíblia, a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ela não é em nada inferior ao homem. Ela tem funções, sim, funções biológicas, funções sociais, familiares diferentes da do homem. Tem, mas ela não é inferior. Ela é criada à imagem e semelhança de Deus e a lei de Deus fala que elas devem ser cuidadas de maneira especial, elas devem ser protegidas. Então Jesus está mostrando, olha, existe uma causa aqui nessa história e essa causa não é brincadeira, é coisa séria. Ela é real. O juiz. Vamos para o juiz agora. O juiz aqui, diz Jesus, que ele era conhecido por não ser temente a Deus e nem respeitar os homens. Veja bem, esse juiz, ele era uma pessoa indiferente à reputação dele. Porque se Jesus está falando para um público judeu, Jesus está falando para uma cultura judaica, ele está mostrando que essa pessoa é tão má que nem mesmo aquelas pessoas que devem ter o cuidado especial pela lei, ele considera. Ele não teme a Deus mesmo, ele não tem respeito pelos homens, ele não julga a causa porque ele não está, como nós dizemos, né, não está nem aí, ele não se importa com aquilo que vão pensar dele. E numa cultura que era baseada na honra ou vergonha, isso piora a situação para ele mais ainda. Naquela cultura, se evitava ao máximo qualquer coisa que trouxesse vergonha, e se tentava fazer ao máximo qualquer coisa que trouxesse honra. Esse juiz não se importa com a vergonha que ele passa pela sua iniquidade. Ele é realmente um juiz mau. Quando o rei Josafá de Judá institui juízes, lá em 2 Crônicas 19, 4 a 7, ele passa algumas instruções para esses juízes que ele está instituindo. E veja o que ele fala para esses juízes. Diz a Bíblia que Josafá morava em Jerusalém e saiu de novo entre o povo, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor.
que estará com vocês sempre que derem o veredito. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, no Senhor, o nosso Deus, ou com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Veja que Josafá aqui, quando passa a instrução para esses juízes que ele está instituindo, ele invoca o caráter de Deus. Vocês estão representando a Deus no ofício de vocês. Vocês devem ser imparciais, vocês devem ser justos e não devem aceitar suborno. Considerem para essas coisas. Só que esse juiz aqui da parábola que Jesus conta, ele não considerava nada disso. Ele não temia Deus e não tinha vergonha dos homens, não respeitava os homens. Ele não guardava nem o primeiro e nem o segundo mandamento. Ele não amava o Senhor com todo o seu coração e ele não amava o próximo como a si mesmo. Era um juiz mau, indiferente aos homens. Mas a parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O juiz não cumpriu o seu dever. Mas essa viúva nos deixou uma lição sobre o dever de orar sempre. E nessa relação de tempo que houve entre ela e o juiz, nós podemos ver que houve perseverança, persistência. O juiz já estava incomodado pela perseverança dela, mas a viúva continuou sendo persistente. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, nessa parábola, é que a pobreza da viúva reflete a nossa própria miséria. Nós somos representados por esta viúva. A viúva aqui somos nós. Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que você, espiritualmente, é um miserável. Isso é ser humilde de espírito. Não é ser um coitadinho, ai meu Deus, coitado de mim, né? Aquela autopiedade. Não é isso. Ser humilde de espírito é reconhecer que espiritualmente você está falido. Espiritualmente você está morto. Você é pobre na sua vida espiritual e você carece de um Salvador. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem, necessitam, são pobres. Paulo falou, desaventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia que era miserável. Paulo sabia que era o principal dos pecadores. Ele reconhecia a sua pobreza espiritual. Mas não somente a pobreza espiritual que nos afeta por causa do pecado, mas também a pobreza material, a pobreza física. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina que todo pecado, tanto original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte com todas as misérias espirituais, misérias temporais e misérias eternas. Nós somos pobres. A figura dessa viúva é a nossa figura. Nós só temos uma esperança: clamar ao justo juiz. Nós, por causa do pecado, nós temos problemas eternos e espirituais e necessitamos de um Salvador. Mas por causa do pecado, nós também temos problemas terrenos que não teríamos sem o pecado. E agora precisamos da ajuda de Deus constantemente para nos livrar deles. A Bíblia de Genebra, no seu comentário, diz que aqueles dispostos a reconhecerem as suas necessidades espirituais são mais prováveis de compreenderem suas deficiências e de que dependem somente de Deus. Aqueles dispostos a reconhecerem sua pobreza espiritual são mais prováveis de conhecerem suas deficiências e que dependem somente de Deus. A primeira lição que nós precisamos entender com essa viúva é que nós somos totalmente dependentes, impotentes, e não podemos fazer nada para nos salvar a nós mesmos.
Essa é a nossa realidade. Segunda lição que nós lembramos aqui nessa parábola é que Deus é o nosso justo juiz. Nos versículos 6 e 7 aí de Lucas 18, você está com a Bíblia aberta ainda, dá uma olhada. Disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A aplicação da parábola é dada pelo próprio juiz iníquo. Quando ele fala assim: como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Essa é a aplicação da parábola. A grande diferença é que o nosso Deus, que ama os escolhidos, não é um juiz iníquo. Ele é um juiz justo. Isso está lá em Salmo 7,11. Deus é um justo juiz. E diz lá em Isaías 33:22 que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. A nossa salvação, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está em juízo terreno. A nossa esperança não está nas instituições humanas. A nossa esperança última é o Senhor. Ele é o justo juiz. É Ele que vai nos salvar. E Ele julga, porque Ele mesmo é a justiça. O próprio Cristo é a justiça. Veja bem, o juiz aqui tinha o dever de julgar, o juiz iníquo. Mas ele tinha o dever de julgar porque ele era juiz. Deus, não. Deus ele julga porque ele é juiz. Podemos pegar um exemplo: Deus é amor. Ele não ama porque ele tem amor, porque ele tem dever de amar. Ele ama porque ele é amor. Deus pratica bondades, não porque ele tem o dever de praticar, mas porque ele é bom. E Deus é justiça, então é impossível que ele não julgue. O Senhor está atento à sua causa. O Senhor está atento ao seu pedido. O Senhor está atento à sua necessidade, à sua aflição. Porque Ele é justiça. E Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida. E não vai deixar você desamparado. E mais do que isso, se esse juiz iníquo, ele procurou se desfazer daquela viúva por um motivo egoísta, porque ele dizia: olha, essa mulher não para de me importunar. A palavra aqui, traduzida literalmente, seria deixar o olho roxo. Essa mulher está me deixando com o olho roxo. É a parte de baixo do olho. Essa mulher está me soqueando, ou não está me deixando dormir. Tu fica com o olho roxo porque tomou um soco na cara ou porque tu não consegue dormir, né? Os dois, Esse juiz já estava assim. Tamanho era a importunação dessa mulher. E ele se livrou simplesmente por um motivo egoísta. Deus não. Deus atende nossa causa porque Ele nos ama. Calvino diz que Deus escolhe ser incomodado por nós. O juiz não quer ser incomodado, o juiz iníquo. Mas nosso justo juiz, ele quer ser importunado por tuas orações. Então leve a sua causa, leve o seu pedido, leve a sua necessidade, a sua aflição ao Senhor. Ele está esperando isso de você. Talvez você diga com sentimento de culpa: olha, eu não procurei a Deus nas minhas alegrias. Pequei, fiquei longe, agora estou precisando de Deus. Não vou, estou com vergonha. Vá como você está. Apenas se arrependa. Peça perdão ao Senhor e leve a Ele tudo o que você precisa, todas as suas ansiedades. Como Pedro diz, lá em 2 Pedro 5, levai a Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Levai ao Senhor as tuas ansiedades, leva as tuas aflições, leva as tuas tribulações. O Senhor quer ser importunado pela sua oração. E esse nosso Deus é um juiz que não demora em nos atender. Embora, como diz aqui a Escritura, pareça demorado, mas nós temos que lembrar que 1000 anos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor tem um tempo certo para atender a sua causa. Continue confiando nele. Terceira coisa que nós vemos é que a perseverança
se sustenta pela oração. Orai sem cessar, diz Paulo aos Tessalonicenses. Jacó, quando lutou com Deus, ele disse, não te deixarei ir até me abençoares. É uma luta com Deus, é uma persistência de joelhos, no seu quarto, com a igreja. Mas você deve estar ali lutando com Deus, literalmente brigando. Como Abraão fez, como Jacó fez. A persistência dessa viúva nos ensina uma verdade, que nós precisamos lutar com Deus. A perseverança, ela é a fé estendida no tempo. Nós temos fé que o Senhor é Deus. Mas quando as coisas não saem da maneira que a gente quer no momento certo, aí é o momento da perseverança, de estender essa fé ao longo do tempo. E em 1 João 5,14 está escrito que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amo ao Senhor porque Ele ouve as minhas orações, diz o salmista. A perseverança, ela deve ter ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 5 também diz que nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, não pode falhar. Nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, esperança, e uma esperança em Deus que não falha. Esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Agora, segundo a vontade dEle. Se você cresceu na igreja, você deve lembrar das aulinhas de escola dominical. Lembra? Quando você ora, tem 3 respostas, né? Sinal vermelho, sinal verde ou sinal amarelo. Jesus pode dizer não, Ele pode dizer sim, ou Ele pode dizer espera. E aí que entra a nossa perseverança com o nosso justo juiz, que é Deus. A vontade do Senhor não está relacionada simplesmente com sim ou com não, mas está relacionada também ao tempo dele. E aí exatamente que nós precisamos aprender a paciência, a longanimidade, a perseverança, a persistência, colocar em exercício a nossa fé. Fé não é um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, isso não é fé. Não é determinar, eu determino que vai, eu determino, não, isso não é fé. Fé é confiar na soberania de Deus, que independente dos acontecimentos, Ele está no controle. Isso é fé. Tim Keller, no seu livro sobre oração, me parece que vai acabar a bateria aqui. Fé, no seu livro sobre oração, ele diz que Jesus tem 2 lições nessa parábola. Encaixou ele de novo. Jesus tem 2 lições nessa parábola. Devemos ser confiantes de que Jesus nos ouvirá. Mas também devemos ser extremamente pacientes com o tempo de Deus. Devemos estar dispostos a orar com temeridade e perseverança, esperando meses ou anos por Deus para responder algumas coisas. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Significa simplesmente que nossa noção de tempo não está em sintonia com a realidade última. Nossa perspectiva de tempo, comparada com a de Deus, é análoga à de uma criança de 2 anos de idade, comparada a de um adulto. Deus tem boas razões para nos fazer esperar um longo tempo para ver orações respondidas. No entanto, geralmente são precisos anos de experiência em oração, de petição, para entender a perspectiva de Deus, que é necessária para ver algumas das razões para o tempo de Deus. Em alguns casos, nós percebemos que precisamos mudar, antes de estarmos prontos para receber o pedido de maneira correta e sem causar danos a outros. Em outros casos, torna-se claro que o esperar nos trouxe o que queríamos e também desenvolveu em nós um temperamento muito mais paciente, calmo e firme. Esperar pelo tempo de Deus.
esperar pelo tempo de Deus. Ele sabe o momento certo para tudo o que você precisa. Jesus fala no Sermão do Monte que os pássaros não semeiam nem colhem, contudo nenhum alimento lhes falta. Os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu com toda beleza, em toda a sua glória, nem mesmo Salomão chegou a se vestir como os lírios do campo. E ele não vai deixar nos faltar vestimenta. Ele tem tudo o que nós precisamos. E se ele não deu agora, é porque você não precisa. Se ele não respondeu, é porque ele tem um motivo. E ele vai responder no tempo certo, para o seu próprio bem. Por último, Jesus voltará para julgar. A primeira vez, ele veio como um cordeiro para pregar arrependimento e para oferecer arrependimento. Agora ele vai voltar como um leão para julgar e destroçar os nossos inimigos. Jesus encerra essa parábola com esse versículo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus acaba essa parábola com essa pergunta? Parece um pouquinho desconexo do todo da parábola. Mas se você voltar um pouquinho para o capítulo anterior, os fariseus estão perguntando a Jesus sobre a vinda do reino de Deus. E Jesus fala sobre o dia da sua volta. E ele encerra, você pode abrir ali Lucas 17, o último versículo do capítulo 17 diz assim: então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Jesus está falando que da mesma maneira que o corpo em putrefação atrai os abutres, a iniquidade atrai o juízo. A grande apostasia que acontecerá nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias, na verdade, desde que Jesus veio. Mas nos últimos e derradeiros momentos, a grande apostasia, a iniquidade multiplicada, atrairá de maneira inevitável o juízo de Deus. E esse é um dos grandes sinais. Então, quando Jesus encerra essa parábola, dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está demonstrando que essa parábola é para ser aplicada realmente em um longo período de tempo. Não somente em relação às nossas necessidades pessoais, que Ele quer que você leve a Ele, mas também em relação à volta dele mesmo. Jesus está nos convidando a orar pela sua volta. Maranata. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz lá nos últimos versículos de Apocalipse, diz: eis que venho sem demora. E uma das últimas orações das Escrituras é essa: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Devemos estar orando pela volta de Jesus, porque é a volta de Jesus que vai solucionar todos os nossos problemas. É a volta de Jesus que vai julgar todas as nossas causas. É a volta de Jesus que vai julgar os nossos inimigos, os iníquos, os ímpios. Quando Jesus voltar, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Ele mesmo vai nos consolar. Seremos não somente julgados pelo nosso justo juiz, mas seremos carregados em seus braços. E esse é o maior conforto que nós temos. Quando Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. A palavra aqui que foi traduzida como, ou a frase que foi traduzida embora pareça demorado em defendê-los, diz respeito à longanimidade de Deus. A palavra em grego é macrothumia, e ela significa justamente macro, distante, e thumia, que é ira. Se nós formos traduzir de maneira bem literal essa frase, que não está errado ali a nossa tradução, mas se formos literais com o termo usado no grego, ficaria mais ou menos assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, Ele é longânimo para com eles. Com quem que o Senhor é longânimo?
Ele é longânimo para conosco, os seus escolhidos. Essa palavra aqui, longanimidade, é a mesma que está lá no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade. Deus é paciente para conosco. Mas por que Deus tem que ser paciente para conosco? Porque Ele tem que ser longânimo para conosco? Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Ele não vai voltar antes de distribuir a sua graça. Ele voltará para fazer justiça, mas antes ele virá para trazer a graça. A longanimidade de Deus é para nossa salvação. É para nós. Mateus 24 diz que será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós continuamos orando pela volta de Jesus. Nós queremos apressar essa volta. E aqui está um bom teste, irmãos, para o seu amor a Jesus. Se você pensa, não, eu tenho muita coisa para fazer antes de Jesus voltar. Eu quero abrir um negócio, quero casar, ter filhos, ou você já tem filhos, eu quero ter netos. Né? Você está colocando as coisas terrenas acima de Cristo. Quando Jesus voltar, vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você tem aqui nesta terra. Muito melhor do que qualquer coisa que você possa ter. Como está o seu coração em relação à volta de Jesus? Essa pergunta filtra muita coisa. Você quer a volta dele? Você quer, mas, legal, talvez sim, né? Se ele voltar, bacana. Ou você realmente está longe de querer a volta dele? Isso é um grande filtro para o amor que você tem a Cristo e as coisas de Deus. 2 Pedro 3, você pode abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar aqui no slide. 2 Pedro 3, 7 a 13. Veja só. Pedro nos diz: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. A nossa justiça está em Deus, e ela será cumprida nesse dia, que levará grande terror para aqueles que não creram, mas será um dia de grande salvação para aqueles que creram. Por isso o Senhor é longânimo para com seus eleitos. Por isso ele parece demorado em responder, mas ele está trabalhando para a salvação de todos os seus filhos, para todos aqueles que ele ainda há de adotar. É importante a gente saber disso, irmãos, também, porque conhecer o fim, como eu tenho falado aqui, nos leva a priorizar as coisas certas. Nós não teremos uma visão de mundo correta se nós não sabemos como as coisas acabam. Saber como as coisas vão terminar neste mundo nos leva a fazer as escolhas certas, nos leva a viver de maneira piedosa, como nós lemos aqui, 2 Pedro 3,11 e 1 João 28. 1 João 28 diz que, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja bem, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda.
E 2 Pedro 3,11, visto que todas essas coisas, como nós lemos agora, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quando lembramos que o Senhor vem para julgar, enxugar toda a nossa lágrima, nós aprendemos a viver da maneira correta. Nós aprendemos a viver da maneira que o Senhor nos ensina. Nós aprendemos a priorizar as coisas certas. Nós desistimos da nossa justiça própria. Nós desistimos de resolver as coisas com o nosso braço, a força. Nós confiamos no Senhor. Saber como as coisas vão terminar influencia a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. Influencia os investimentos que nós fizemos ou faremos. Influencia a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E influencia, por último, onde nós colocamos a nossa esperança. O Senhor irá voltar e Ele irá julgar. Portanto, irmãos, eu quero deixar algumas aplicações aqui nesta manhã. Primeiro, lembrar que se a pobreza da viúva reflete a nossa pobreza, nós devemos reconhecer a nossa miséria espiritual e clamar a Deus por salvação. Se você aqui nesta manhã ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você aqui nesta manhã ainda acha que você pode comprar salvação por obra, que você pode comprar salvação pelos seus méritos, você não é capaz. Você não pode comprar nada. Você é miserável. Você está perdido. Você é um falido. E você precisa da obra de Jesus. Ele comprou a tua salvação. Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Pedir perdão a Deus porque você quis sempre comprar a salvação com seu mérito, com suas obras e confiar somente em Jesus. Ele é o justo juiz. E se ele é justo, o mínimo pecado que você cometeu será julgado com muita fúria. Não importa o quanto de bem que você tenha feito, porque a menor ofensa a Deus não pode ser paga com nenhuma bondade humana. A nossa justiça são como trapos de imundícia, diz a palavra. Não valem nada para Deus, nada. Você é pobre, você é miserável e você precisa de Deus, você precisa se arrepender, clamar a Ele, que traga salvação sobre tua vida. E resolva o teu principal problema, que é o pecado. O teu problema é o pecado. Porque daqui a 100 anos... Olha, eu conheci uma senhora que morreu esse ano com 110 anos, ok? 110. Mas isso é difícil de acontecer. Então vou colocar, daqui a 120 anos, ninguém aqui vai estar vivo. E só o único problema que você vai ter para ser resolvido daqui a 120 anos é o teu pecado. Nada do que passou aqui vai importar mais. E para resolver esse problema, você é um miserável. Miserável. Você é um desgraçado, literalmente. Sem graça nenhuma. Se você ainda não tomou essa atitude de se curvar diante desse juiz e confiar na justiça de Cristo, não perca tempo. Chegue em casa hoje, coloque-se de joelho e clame ao Senhor que traga essa justiça para a tua vida, a justiça de Cristo. Clame o dia inteiro, a noite inteira se for preciso, mas não deixe para amanhã. Segunda aplicação, lembre que nosso Deus é juiz soberano. Ele conhece a tua história, Ele é misericordioso. Salmo 136 repete em todos os seus versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 116 diz que amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplica. O Senhor se compadece da tua miséria. Ele está no controle de toda a situação. Toda a situação. Por isso, continue perseverando em oração. Você pode estar passando por problemas financeiros, falta de emprego, problemas de saúde, orando pela cura de um familiar amado, por restauração de relacionamento. Você pode estar orando pela salvação de um parente, de um amigo. A palavra é continue perseverando.
Ore sempre e não desanime. É isso que Jesus está nos ensinando hoje, sobre o dever. Como filhos de Deus, nós temos o dever. Jesus fala que é um dever, nós temos o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Nós temos que lutar contra a nossa tendência pecaminosa de desânimo. Todos nós desanimamos, somos pecadores. Nós precisamos lutar contra isso, irmãos. O nosso dever é orar sempre, não desista. Ele está ouvindo, Ele tem o tempo certo. Ele vai agir, Ele já está agindo. Nós não temos noção do que se passa no mundo espiritual. Não temos noção do que se passa no mundo espiritual. Ele pode estar te trazendo livramento, Ele pode estar preparando bênçãos, Ele pode estar te abençoando. E você ir desanimando. Não desanime. Continue firme. Continue tendo fé em Cristo. Ele é o justo juiz que está atendendo a sua causa. E vai te dar resposta no momento certo. John Piper, no seu livro Raízes da Perseverança, nos diz que nossa perseverança tem, assim, uma energia peculiar. Fazemos um grande esforço para perseverar até o final, mas o fazemos de um modo especial, ou seja, na força que Deus mesmo provê. Veja bem, a fé é um dom de Deus, não vem de vós, não vem de mim, não vem de vocês. Essa força que nós precisamos para perseverar vem de Deus. Conforme Paulo afirma em Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esforçamo-nos e trememos diante da magnitude que está em jogo em nossa perseverança e dos grandes obstáculos que existem em nós mesmos, no mundo e no maligno. Mas não trememos com a ansiedade de um abandonado. Nós não estamos abandonados. Em todo o nosso esforço existe uma tranquilidade profundamente confiante, pois não estamos com base em nossa própria força, mas sim na força de Deus. Quanto ao mais, diz lá em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não no nosso poder, mas no seu poder. É no poder de Deus que nós temos o poder de perseverar em oração e cumprir esse dever que Jesus nos dá nessa parábola. E lembrando que nossa maior esperança e a nossa causa principal será atendida na volta de Jesus. E é isso que nos dá essa tranquilidade profundamente confiante. O Senhor, que é Senhor da história, não vai ser Senhor da sua vida? Veja quantas coisas o Senhor teve que trabalhar para a vinda do seu Filho e para trazer um plano de salvação para a humanidade. A sua vida é fichinha para Deus. Sua vida é tranquila. Talvez você possa estar pensando em algo que Deus já falou um não para você. E você diz, eu não aceito. Eu não entendo. Você está com o coração duro, rebelde. Agora pense nisso. Se você está bravo com Deus porque Ele respondeu não, você está confessando, você está admitindo que Ele é soberano sobre a situação. E se Ele é soberano sobre a situação, Ele sabe muito melhor que você porque Ele disse não. A sua própria rebeldia já demonstra que Ele é soberano para saber por que o não dele. E quando Jesus voltar, quando estivermos face a face com Ele, as coisas vão ficar bem claras. É difícil, é duro. A gente sabe. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Não é um mar de rosa. Mas tem de bom ânimo. Porque eu, Jesus, venci o mundo. A nossa oração hoje é amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, Senhor.
Nós confiamos que Tu, Senhor, tem todo o controle soberano sobre nossas vidas. E nós queremos aprender aqui, Senhor, com essa viúva, Deus, que foi persistente, que foi perseverante. E nós queremos aprender a ter uma vida de oração, Senhor, que reflita essa perseverança no Teu Filho Jesus. Pai, como nós ficamos abalados muitas vezes, Senhor, tristes, Senhor, perplexos, Deus. Mas nós queremos, Senhor, pedir agora que Tu renove as nossas forças, Pai. Queremos pedir, Senhor, que Tu restaure a nossa confiança em Ti, Deus. Que não sejamos mais abalados, mas que sejamos confiantes, Deus. Que sejamos, Senhor, realmente fortes, Senhor, e firmes na que a Tua palavra tem ensinado. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu, Senhor, é soberano sobre nossas vidas. E que Tu és um justo juiz, que nos ama, que nos tem compaixão. Tu és um juiz que está atento às nossas causas e que, embora pareça demorado em atender, o Senhor está sendo longânimo e trabalhando para o nosso próprio bem. Senhor, restaura as forças daqueles que estão sofrendo, Pai. Restaura, Senhor, a fé daqueles que estão incrédulos, Pai. Traz renovação. Atende, Senhor, atende a oração, Senhor, do Teu povo amado. Segundo a Tua vontade, para a Tua glória. E para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.